ver se vai ficar boa ou não. Bom, então, como tinha comentado, hoje a gente tinha ficado de fazer uma aula sobre revisões de literatura, e dentro das revisões de literatura existe uma específica, que é a revisão sistemática, quando ela repercute numa, ou resulta numa meta-análise, né? É o que a gente tem de mais alto nível de evidência. Acho que em um determinado momento a gente pode fazer uma aula só sobre como ler uma meta-análise. Como é o maior nível de evidência que a gente tem na literatura científica, seria interessante que todos conseguissem ler uma meta-análise. Confesso para vocês que não é uma missão muito fácil ler uma meta-análise, né? Mas hoje a ideia é para dar uma grande passada, um pupurri, um cardápio, sobre o que existe de revisão da literatura. Embora muitos vocês já saibam, né? Não custa a gente dar uma revisada nisso. Tem alguns que estão até participando de revisões de literatura, ou já fizeram revisões de literatura, né? Já participaram desse processo de revisões de literatura. Vou compartilhar com vocês teoricamente aqui a tela, a hora que Jaqueline querendo entrar, mas o Google não está respondendo. Vamos esperar o Google responder. Alô? Alô? Voltei, será? Ah, inacreditável, meu Google deu uma travada aqui. É sempre assim, né? Agora vai voltar. Alguém pediu para entrar aí. Eu vou botar aqui. Boa. Só me confirmem se está aparecendo para vocês. Agora Tá sim. aparecendo. Tá aparecendo. Boa, obrigado. Bom, vamos lá. Então, vou tentar fazer um grande pupurri sobre revisão da literatura aqui, né? Mandei lá no grupo do WhatsApp um artigo que eu acho que pode ajudar bastante. O que é, na realidade, uma revisão de literatura? É um processo que vai incluir uma busca, né, de informações, uma síntese e uma análise dessa informação, com foco no que essas novas informações podem contribuir cientificamente ou não. Claro que quando a gente fala em análise, a gente também está falando sobre a possibilidade de uma leitura crítica da literatura. Alguém levantou a mão? Não? Era só o Jorge dando boa noite. Ah, então tá. Então, assim, quando a gente faz uma revisão da literatura, não é só uma congregação, né, de informações. A gente também tem que ter um tipo de leitura um pouco mais crítica, né, em cima dessas informações que estão sendo reunidas, mas também uma leitura crítica em cima da qualidade das fontes, né? Então, esses estudos, como estou dizendo aqui, não se restringem simplesmente a citações bibliográficas, né? Ou seja, a gente, com a leitura crítica, a gente vai ver se a gente concorda, não concorda, a gente vai ver se está de acordo com o que já tinha na literatura anteriormente ou não, né? Tem que fazer todo um posicionamento em cima dessas informações que estão sendo extraídas desses artigos que estão sendo revisados. Além disso, né, a leitura crítica exige que a gente critique as metodologias dos artigos. Por isso que dominar metodologia científica é fundamental para a gente poder ler com um pouco mais de um olhar um pouco mais crítico, né? Não ficar simplesmente aceitando tudo que a gente lê na literatura, né? Então, por definição, a gente vai investigar os estudos relevantes sobre um determinado assunto, a gente vai selecionar esses estudos relevantes, a gente vai analisar criticamente esses estudos que nós selecionamos e, posteriormente, tentar sintetizar esse conteúdo. Tem várias maneiras da gente sintetizar esse conteúdo, né? A gente vai, daqui a pouco, mais mostrar para vocês um trabalho que a gente está fazendo sobre procrastinação, a Maria Eduarda está participando, e a gente vai tentar sintetizar os resultados de uma maneira um pouquinho diferente do que talvez a gente esteja acostumado. Em breve, né, talvez início do ano que vem, você já tenha talvez a gente podia até a Mariana para vir aqui apresentar para a gente. Bom, mas como que a gente faz esse processo todo dessa revisão da literatura, né? Dois autores aí, né, que fizeram uma revisão sobre as revisões, né, e tentaram
congregar, ou resumir, ou sintetizar, né, os tipos de revisão que, de repente, podem existir. E eles chegaram à conclusão que existem cerca de 14 tipos de revisão. Embora muitos deles tenham conceitos muito parecidos, eu achei melhor trazer a tabela desses autores que está nesse artigo que eu botei lá no grupo do WhatsApp. Então, só, a gente tem revisão crítica, uma revisão da literatura, que é um termo bem genérico, né, porque tem vários tipos. Tem revisões de mapeamento ou mapeamento sistemático, tem a meta-análise, que é uma técnica estatística que, de uma certa maneira, sintetiza inúmeros resultados, especialmente quando a gente tem resultados quantitativos, né, numéricos, onde a gente pode fazer a meta-análise, lembrando que meta-análise é o ápice que a gente tem do nível de evidência da literatura científica, de modo geral, né? A gente vai ter também estudos mistos, que misturam metodologias, um overview, que é uma revisão um pouco mais abrangente, é um pouco mais resumida, é para dar uma ideia mais ampla para a gente. Geralmente essas overviews a gente não consegue fazer e publicar, né? São pessoas que são experts no assunto, são convidadas para publicar, vira praticamente um estilo parecido com um capítulo de livro. Aí tem as revisões sistemáticas qualitativas, né? Aqui uma revisão sistemática qualitativa, ou uma síntese das evidências qualitativas, ou seja, a gente também pode fazer revisões sistemáticas em cima de aspectos qualitativos, como, por exemplo, quando a gente quer pesquisar determinados temas ou determinados construtos, né? A gente também vai ter revisões rápidas, são resumos bem, revisões bem resumidas sobre um determinado assunto ultra focado. Scoping Review, que está um pouco mais em evidência, está um pouco mais na moda, é praticamente uma revisão sistemática com um pouco menos de rigor metodológico. Como o nome propõe, né, uma revisão de escopo, ela pode servir para a gente, por exemplo, achar uma definição de uma palavra, ou daqui a pouco eu quero fazer assim um estudo que me compare intersecção de sintomas psicopatológicos. Eu quero saber o que tem de parecido entre autismo e déficit de atenção e hiperatividade. É um estudo de psicopatologia, mas eu quero revisar na literatura artigos que já tenham comparado antes essas duas patologias e ver o que elas têm em comum. Né? Não precisa ser necessariamente conduzido com todo o rigor metodológico de uma revisão sistemática, mas requer algum rigor. Né? Revisões de estado da arte. Estado da arte, eles são revisões que geralmente focam um pouco mais em tratamento ou em metodologia diagnóstica. Como é que está o estado da arte do diagnóstico de autismo? Né? Que tipo de instrumentos estão usando para fazer diagnóstico de autismo? Tem algum exame de sangue, exame de saliva? É só nos questionários mesmos? Né? Revisão sistemática, como eu disse antes, né? É o que a gente tem junto com a meta-análise, a maior nível de evidência epidemiológica na ciência. Quando uma revisão sistemática resulta numa meta-análise, melhor ainda. Muitas vezes a gente não consegue, depois de feita a revisão sistemática, rodar uma meta-análise, né? Às vezes a revisão sistemática resulta em pouquíssimos artigos e a gente não consegue fazer uma meta-análise, digamos assim, né? Uma revisão e uma busca sistemática. Veja que os termos são todos muito parecidos, né? Então, difícil a gente separar, né? Mas tudo muitas vezes depende do tipo de modo como a gente coloca os resultados, como a gente expõe os resultados, né? Então, por exemplo, aqui, ó, na revisão sistemática, geralmente a gente vai ter tabulações, né? A gente vai ter resultados um pouco mais estatísticos, um pouco mais matemáticos, né? Enquanto que em outras alternativas, como na Scoping Review, não necessariamente precisa ter.
né? Geralmente tem alguns aspectos narrativos ou comentários, mas não necessariamente tabular dados, né? A gente está fazendo uma scoping review com tabulação de dados agora, daqui a pouco, quando a gente terminar o trabalho da procrastinação, a gente vai mostrar para vocês aqui como é que foi todo o passo a passo, né? As revisões sistematizadas e as revisões guarda-chuva, umbrella review, que na realidade nada mais são do que revisão de revisões, né? E geralmente tem trabalhos com todos os tipos de metodologia. Quando a gente faz uma revisão sistemática, um pouco mais organizada, a gente diz assim, vou pegar só ensaios clínicos, vou pegar só estudos transversais, né? No Umbrella Review, geralmente a gente pega de tudo, incluindo outras revisões, capítulo de livro e tal, né? Mas veja que, de modo geral, pessoal, é tudo muito parecido, né? Não tem uma diferença gritante entre um tipo ou outro. A não ser que a gente pegue, por exemplo, a revisão da literatura sem crítica, né? Só para descrever algum tema, alguma coisa, mas sem análise crítica. Mas, de modo geral, revisão da literatura é isso. É a gente investigar, selecionar os artigos, fazer a leitura crítica, extrair os dados, né? E depois a gente tentar sintetizar isso com o melhor nível de evidência possível, né? Quanto mais complexa for a revisão da literatura, mais chance, por incrível que tenha, né, de a gente conseguir publicar. Então a gente tem, né, resumindo assim, mais ou menos, agrupando aqueles 14 tipos de revisão da literatura em 3 grandes grupos. A gente tem as revisões narrativas, né, onde a gente tem uma temática mais aberta, a gente não foca tanto. Então eu vou fazer uma revisão sobre distúrbios do movimento, né? Fica muito amplo, vira um capítulo de livro e tal. Não tem protocolo rígido para o seu desenvolvimento. A busca das fontes não é pré-determinada e específica, né? É muito menos abrangente, ou seja, a revisão narrativa é padrão capítulo de livro, né? Não é uma coisa sistematizada, organizada. Ó, a seleção dos artigos é arbitrária. Eu vou pegando os artigos que me interessam para escrever determinado parágrafo, né? Ou seja, a gente tem uma grande chance de viés de seleção. Eu vou escrever um capítulo de livro sobre distúrbios do movimento com um olhar mais neuropsiquiátrico, menos com olhar, sei lá, psicanalítico. Então a gente fica com um viés de seleção, porque eu escolho os artigos que eu sei, que eu conheço, para poder escrever o capítulo de livro, né? Ou seja, tem uma grande interferência da percepção subjetiva. Eu escrevo com viés do meu olhar. Isso é revisão narrativa. É muito capítulo de livro, que é relativamente livre, não tem nenhum tipo de revisor do conteúdo que vai te criticar, né? No máximo a gente vai ter revisão da gramática, da escrita, mas não de conteúdo, muito difícil. Depois a gente chama de uma revisão sistemática, e aí a gente vai ter que ter perguntas claras e específicas, já vou mostrar para vocês como é que a gente faz essas perguntas, né? E tem que ter uma definição bem clara das etapas do trabalho, né? A gente faz aqueles fluxogramas, né? Botei tais palavras em tais bases de dados, consegui 15 mil artigos. Aí dos 15 mil, selecionei critério de exclusão, critério de inclusão, ou seja, tem uma sistematização da escolha dos artigos e até mesmo na leitura dos artigos, né? Ou seja, é a sistematização de uma revisão da literatura, né? Tem que ter um projeto para isso, né? Numa revisão narrativa, a gente não precisa de projeto. Uma revisão sistemática tem que ter um projeto, tem que ter treinamento, tem que ter uma equipe. Uma revisão narrativa eu faço sozinho. Uma revisão sistemática dificilmente a gente vai conseguir fazer sozinho. Numa revisão integrativa, aí é um pouco da mistura dos dois. É uma mistura da revisão narrativa com a revisão sistemática. A revisão integrativa, ela é muito maior. Precisa de uma pergunta clara e específica, tem que ter definição clara das etapas, ou seja, das estratégias, precisa da sistematização, mas a gente vai incluir múltiplos estudos com diferentes delineamentos, né? Numa revisão sistemática, por exemplo, para a gente poder fazer uma meta-análise, geralmente a gente vai pegar só ensaios clínicos, né? Numa revisão integrativa, não necessariamente
a gente vai pegar só ensaios clínicos. A gente pode pegar tudo possível e imaginável. Desde relatos de caso, até séries de caso, até mesmo, algumas vezes, outras revisões sistemáticas, né? Então, por exemplo, revisão integrativa, numa boa parte das vezes, são os guidelines, né? Que são os guias que nos orientam em relação a um determinado tipo de tratamento, de uma patologia específica. Então, revisão narrativa, capítulo de livro. A revisão sistemática é aquela que dá trabalho, né? E gera conhecimento. E a revisão integrativa é uma mistura de revisão sistemática com um pouco de revisão narrativa. Eu vou pegar de tudo possível e imaginável de tipo de artigo, né? Então, são mais ou menos parecido com os que a gente chamaria de guidelines, né? Tem toda uma sistematização, mas quando a gente não tem informações suficientes sobre um determinado tipo de tratamento, por exemplo, não tem ensaio clínico e tal, a gente acaba pegando relatos de caso, séries de casos ou quase experimentos, e a gente acaba incluindo isso num guideline, claro, colocando que o nível de evidência não é tão bom. Né? Num guideline, por exemplo, se eu tenho lá 5 revisões sistemáticas feitas sobre tratamento do Parkinson com tipo de tratamento do Parkinson. Já tenho 5 revisões sistemáticas sobre isso nos últimos 5 anos. Pô, tem um nível de evidência legal. Né? Agora, se eu não tenho revisão sistemática nenhuma sobre determinado tipo de tratamento, né, e eu só tenho série de casos, relato de casos, a qualidade da evidência é pior para o guideline. Então, a gente vai dizer, olha, posso usar rebimboquina para tratar o Parkinson. Está descrito em tantos trabalhos, tantos relatos de caso, tantas séries de casos, só que a qualidade dessa evidência não é tão boa. Né? Então, fica lá como um nível de evidência C ou D. Né? Então, isso seria uma revisão integrativa. São basicamente esses 3 tipos que tem daqueles 14 que aqueles autores propõem lá, né? O que mais a gente gosta de fazer, porque gera conhecimento, são as revisões sistemáticas. Revisão narrativa não é de gerar conhecimento, a não ser que o autor craneie em cima, proponha uma teoria, alguma coisa do gênero. É possível isso numa revisão narrativa? É. Fazer conjecturas, né? Numa revisão sistemática, a gente vai extrair informações da literatura para gerar um novo conhecimento. E na revisão integrativa, é uma mistura das duas coisas. Só que o nível de evidência, às vezes, nem é tão bom, né? Bom, mas como é que a gente faz? Para a gente aprender a ler uma revisão sistemática, às vezes é interessante que a gente saiba como é que a gente faz uma revisão sistemática, né? Vou dar um briefing aqui do passo a passo, né? Primeira coisa que a gente tem que fazer é definir muito bem qual é o objetivo da revisão e a pergunta da pesquisa, né? Tem que ser clara e direta. Não sei se vocês já viram falar no PICO, mas o método PICO eu vou mostrar para vocês agora daqui a pouquinho, quando terminar um site que ajuda a gente a pensar no PICO. O PICO é problema, pacientes ou população, é o P. O I é quando tem algum tipo de intervenção, né? A intervenção pode ser terapêutica, pode ser intervenção diagnóstica. O C são os grupos controle, né? Tem controle, não tem controle, são controles saudáveis, são outros controles doentes. E o O é o outcome, são os desfechos. Que desfecho que a gente quer? Então, qual é a população que eu quero estudar? Qual é o tipo de intervenção que eu quero revisar? Tem controle, não tem controle, né? É um estudo aberto. E qual é o desfecho que eu vou utilizar para identificar? Por exemplo, a gente está fazendo um guideline sobre neuromodulação para toque. Vai ser o guideline Diretrizes Brasileiras de Neuromodulação para Toque, né? Então, população, toque em adultos. Só adultos com toque, porque neuromodulação em criança ainda é uma coisa muito controversa, né? Eletroconvulsoterapia, estimulação de corrente contínua ou estimulação magnética transcraniana em criança é muito controverso. Então, a gente resolveu fazer em adultos, não em idosos nem em criança, em adulto, definir a população. Intervenção, nós temos 3 no caso, né? Eletroconvulsoterapia, estimulação por corrente contínua e estimulação magnética transcraniana.
Controle. Bom, nós vamos pegar estudos que tenham o controle, sim, então, geralmente, ensaios clínicos, né? E o outcome, o desfecho que a gente está vendo, para ver se essas intervenções funcionam ou não funcionam, são os scores da escala Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale. Então, é um jeito de organizar, né, a pergunta da pesquisa, da revisão. Depois, a gente tem que definir os artigos elegíveis. Que tipo de artigo eu vou selecionar? Como se os artigos fossem pessoas para participar de um trabalho. Tem critério de inclusão e critério de exclusão, né? Eu vou ter que ver se eu quero artigos em inglês, né, o tipo de estudo, ensaio clínico, eu vou aceitar transversal, eu vou aceitar coorte, ou eu só quero coorte, né, eu vou aceitar outras revisões de literatura, tudo depende do tipo de trabalho que vocês querem fazer. Amostra ou participantes, né? Eu quero só pacientes com toque, eu quero pacientes com toque com depressão, eu quero paciente com risco de suicídio. Que tipo de amostra eu quero que faça menção nesses artigos? Algum tipo de tratamento específico, né? Intervalo de tempo da publicação? Não, eu quero artigo só dos últimos 10 anos. Ah, não, eu quero artigo de toda a vida. No PubMed americano, na Biblioteca Americana de Artigos, a gente tem de 1966 para cá. Né? Se eu quiser artigos mais antigos, eu vou ter que catar em outras bibliotecas. A gente não tem isso no PubMed. É de 66 para cá. Né? Então, muitas vezes a gente vê assim, intervalo de tempo, de 1966 a 2023. Mas por que 66? Porque é o que tem no PubMed, foi quando o PubMed começou, né? O idioma da publicação, ou idiomas da publicação, né? Em inglês, obrigatório, né? Outras línguas, né? Geralmente a gente acaba utilizando as línguas que a gente domina, no nosso caso, português e espanhol. A língua mais falada do mundo é o chinês, né? É o mandarim. Mas para nós é quase impossível a gente ler mandarim. E ainda tem poucos trabalhos publicados em mandarim, né? Então, a língua da ciência é o inglês, embora o chinês seja a língua mais falada do mundo, em segundo lugar o inglês, em terceiro lugar o espanhol e em quarto lugar o árabe, né? Mas as pessoas não publicam em chinês e não publicam em árabe. Então, realmente, inglês fundamental. Talvez a segunda língua que tenha mais artigos publicados realmente seja em espanhol, né? Porque a ciência acaba sendo uma coisa um pouco mais ocidentalizada, essa coisa de publicar e tal. Então, inglês e espanhol pode ser bastante interessante. Algumas revistas em francês, outras em alemão. Ou vocês podem botar que vocês vão fazer limitação do idioma e pegar em todas as línguas possíveis e imagináveis, né? Também dá. Aí manda traduzir, enfim, né? Aí depende do orçamento de cada trabalho. Bom, aí quando a gente criou os critérios de inclusão e de exclusão, né? Bem comum, aliás, esqueci de dizer, nos tipos de estudo, a gente excluir, por exemplo, palestras de congresso, que às vezes tem resumos que são publicados, tal, né? Então, definidos os critérios de inclusão e de exclusão dos artigos, isso tem que estar escrito no artigo, né? A gente vai definir a estratégia de busca. Para isso, a gente vai usar palavras-chave, né? Os MASH terms. MASH terms são palavras que são catalogadas no PubMed, na biblioteca, né, americana, e existe um site que a gente pode procurar lá os MASH terms, é só botar MASH terms, PubMed, a gente acaba caindo nesse site, e daqui a pouco vocês vão botar lá procrastination. Aí vai ver se essa palavra existe como MASH term, né, e geralmente sugere os sinônimos, né, dessas palavras-chave, né. Só que a gente tem que definir, né, se o nosso trabalho vai ser sobre, vamos fazer uma revisão sobre tratamento de neuromodulação do transtorno obsessivo compulsivo. Então, eu vou ter neuromodulação. Quais são as neuromodulações? Neuromodulações não invasivas. Então, vamos pegar ECT, TDCS, TMS. Bota por extenso, mais o transtorno obsessivo compulsivo, e a gente vai elaborar uma estratégia de busca dos artigos. Depois que a gente
estabelece essa estratégia de busca, e aqui a gente sempre sugere que seja o mais amplo possível, né? É botar lá neuromodulação e toque. Nossa, vai vir um catatal de coisa. Ah, mas vai vir 80 mil artigos, eu não tenho como revisar 80 mil. Então tá, então vamos botar neuromodulação não invasiva no toque. Ah, vai diminuindo. Quanto mais mesh terms você vai colocando, mais tu vai restringindo. Não garante que sejam os artigos melhores, né? Então, às vezes, tu faz uma busca mais ampla para pegar mais artigos, só que dá mais trabalho. Depois de definido isso, a gente, né, tem que ver em que base de dados que a gente vai procurar, geralmente PubMed, aqui na América Latina a gente tem Lilacs, a gente tem Cielo, mas também existe Cochrane, que são de revisões sistemáticas, existe Psico alguma coisa, né? Tem várias fontes de busca que catalogam os artigos. Geralmente, os melhores artigos, os mais citados, que têm maior fator de impacto, estão no PubMed, né? É como se fosse essa fonte de busca é obrigatória, o PubMed. As outras, talvez nem tanto, né? Psychoinfo, Elsevier, que são algumas editoras, né? Embase, algumas são pagas, outras não. Acho que o PubMed, por ser gratuito, facilita bastante. Cielo e Lilacs também são gratuitas, né? Embase a gente tem que pagar para ter acesso, ou algumas instituições têm acesso, né? Bom, aí feito isso, a gente vai buscar e selecionar os artigos, né? Então, roda lá, daí bota no PubMed, bota no Cielo, a mesma estratégia de busca, e vê lá quantos artigos acabam aparecendo. Se a gente busca em mais de uma fonte, em mais de uma base de dados, é natural que se repitam artigos, né? Então, daqui a pouco eu vou pegar no PubMed, esse mesmo artigo que está no PubMed vai estar no Cielo, vai estar no Lilacs. Então, a gente tem que fazer a seleção. A primeira coisa que a gente faz é tirar os repetidos, né? Para não ter que ler, né, duas vezes a mesma coisa. Né? Alguém consegue autorizar? Vamos ver se funciona. Acho que foi. Foi. Boa. Obrigado, Takeshi. Então, a gente tem que tirar os repetidos. Aí, para isso, para esse tipo de seleção dos artigos aqui, existe uma ferramenta que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco, que é o Ryan, que ajuda muito na seleção dos artigos e, inclusive, na exclusão dos artigos repetidos. Já vou falar do Ryan para vocês. Bom, aí a gente selecionou lá os, sei lá, 500 artigos, né, que acabaram ficando para serem efetivamente lidos, e aí a gente, então, vai ler os 500 artigos. Quando a gente fala em ler os 500 artigos, para uma revisão um pouco mais sistematizada, a gente não fala em leitura. Nós vamos passar 5 anos lendo os 500 artigos, né? A gente fala em extração de dados. Que dados são esses que a gente quer extrair? Bom, é muito parecido com os questionários que a gente vai aplicar em pacientes, quando a gente está fazendo uma pesquisa que inclua sujeitos, né? Então, eu vou perguntar dados sociodemográficos, vou aplicar uma escala de ansiedade, uma escala de toque, uma escala de depressão, vou perguntar para o cara os tipos de tratamento que ele faz, ou que ele já fez, a idade de início dos sintomas, tal. Só que aqui eu não vou perguntar para o artigo, eu vou extrair essas informações do artigo. Então, eu vou querer saber qual é a população, né, que eu já selecionei para ver, sei lá, pacientes com toque. Eu quero ver a idade média, para ver se bate que são adultos, o desvio padrão dessa idade. Eu quero saber a distribuição por sexo, que tipo de informação eu quero para responder a minha pergunta. Né? Aí, quando a gente fala em extração de dados, geralmente a gente tem dois tipos de extração de dados, né? Aquela clínica que realmente é a que nos interessa e os dados metodológicos, né? Então, por exemplo, eu geralmente faço duas planilhas para extração. De dado metodológico, eu quero saber detalhes do artigo. Qual é o tamanho da amostra? Né? Essa amostra é só de toque? Tem algum outro grupo? Tem grupo controle? Qual foi o delineamento que eles utilizaram? É um transversal? É um coorte? É um caso controle? Né? Eu quero saber esses detalhes um pouco mais metodológicos, que não são tão
tão clínicos, não vão exatamente responder à minha pergunta de pesquisa, né? Mas nos dão algum auxílio para a gente tentar depois descrever a fonte desses resultados. E os dados clínicos, né? Esse trabalho, por exemplo, que a Maria Eduarda está participando com a gente aí de definição de procrastinação, né? Então, a gente copiou e colou exatamente o que os autores estão dizendo nos seus artigos, o que eles consideraram procrastinação. E quais são os fatores associados à procrastinação? Fatores psicopatológicos, fatores sociodemográficos. Então, a pessoa que faz a extração, ela tem que ler com esse olhar, não precisa ler o artigo inteiro, nem conhece o artigo inteiro, né? Mas ela sabe onde está essa informação, vai lá e extrai e coloca numas planilhas, como se estivesse aplicando um questionário no artigo, digamos assim. Essa é uma parte bastante importante de uma revisão um pouco mais sistematizada, né? Aí, depois que a gente conseguiu extrair os dados, compilar os dados todos num banco de dados direitinho, a gente vai fazer a análise desses dados, e a gente pode fazer a análise crítica dos estudos. Por exemplo, numa revisão sistemática, é muito importante que a gente diga a qualidade de cada artigo. Então, se for um ensaio clínico, a gente vai ter que dizer se tem tudo que um ensaio clínico precisa ter. Se há um transversal, a gente vai ter que dizer se tem tudo que um transversal precisa ter. Para isso, existem também diretrizes, guias de leitura. Por exemplo, para um ensaio clínico, a gente tem o consorte. Né? O consorte tem, vou chutar, tá? Não sei direito, mas tem lá 30 itens. E a gente vai lendo o artigo e vai vendo se esse item está preenchido, se ele está presente ali no artigo ou não. Aí a gente pode dar uma nota. Se o cara tirou 30, beleza, é um artigo maravilhoso. Tem todos os itens, ou seja, tem uma chance, né, do nível de evidência do artigo ser bom. Daqui a pouco tem um ensaio clínico e tem 12 itens dos 30. Um ensaio clínico está faltando elementos aí para a gente poder dizer que é uma boa evidência, né? Então, às vezes, isso independe do resultado. Isso é um nível de evidência. A evidência pode ser boa, a evidência pode ser ruim. O resultado pode ser bom, o resultado pode ser ruim. Por exemplo, né, eu brinco, existe evidência de que como é o nome mesmo? Agora escapou aqui. Como é o nome do negócio da pandemia que era para a gente tomar lá, que uns diziam hidroxicloroquina. Existe evidência de que a cloroquina reduz a carga viral. Só que como é que é a qualidade dessa evidência? É muito ruim. São 2 ou 3 artigos com ratos, né? Então não teve uma pesquisa translacional que levou isso para seres humanos. Mas existe evidência. Não dá para dizer não existe evidência. Existe, mas ela é ruim, ela é fraca. Então a gente tem que ver o resultado da pesquisa e a gente também tem que ver o nível de evidência. Isso é o ideal numa revisão sistemática. Vai fazer lá a análise dos estudos transversais, usa o Strobe. Vai fazer uma análise crítica de outras revisões da literatura, usa o Prisma. Né? Tem vários guidelines para a gente ler esses artigos. Então, numa revisão sistemática, além da gente encontrar o resultado que nos interessa, a parte clínica, eu também tenho que fazer a análise do nível de evidência. Certo? Numa scoping review, que é uma revisão sistematizada, mas não tão rígida, não tão seguindo esse modelo sistematizado assim, a gente talvez não precise fazer a análise da qualidade dos artigos, né? Então, é interessante essa análise crítica com a análise do nível de evidência, mas dá muito mais trabalho. Uma revisão sistemática bem conduzida, por, sei lá, 6, 7, 8 pessoas, pode levar mais de ano fazendo, com 20 horas por semana de dedicação, né? Pensem que, às vezes, pessoal, para a coisa ficar mais bacana ainda, a seleção dos artigos no Ryan, que eu vou mostrar para vocês, ela é dupla. Então, por exemplo, eu e o Vitor,
né, olhamos a mesma lista de artigos. Tinha 8.000 artigos para a gente olhar. Ele dizia se ele achava que entrava no estudo, eu dizia se eu achava que entrava no estudo. Quando os dois concordavam, entrava no estudo. Quando um discordava, a gente tem que chamar uma terceira pessoa para ser o juiz, para ver se entra ou não entra, por um método que a gente chama de diagnóstico pela melhor estimativa. Best Estimate Diagnosis. Nada mais é do que se dois concordam, o terceiro perde, né? Então, isso a gente faz, a busca e a seleção dos artigos pode ser dupla, assim como a extração dos dados pode ser dupla. Daqui a pouco, eu e a Maria Eduarda vamos pegar os nossos 50 artigos lá de procrastinação e nós vamos tentar extrair dados dos mesmos artigos, para ver se a gente concorda, para ver se há uma concordância na extração desses dados. Isso é uma revisão sistemática extremamente bem conduzida. É dupla, tudo duplo. Dupla Ai, seleção. quando tu Dupla fala seleção. extração de dados, eu já me arrepio. Dá trabalho, né? Não é tão fácil, né? Uhum. Dá uma trabalheira, porque nunca vem, pessoal, escrito bonitinho, assim. Este estudo transversal incluiu 95 pacientes. Não vem escrito assim, né? E aí tu tem que ler e tentar entender se aquilo é transversal, se aquilo é um caso de controle. Não é tão simples essa extração. Eu imagino fazer dupla. Cada um de nós pegar 100, no caso, né, Maria Eduarda, seriam 100 artigos, né? Os meus 50 com os teus 50. Aí tu vai lá e faz a extração, eu vou lá e faço a mesma extração, e uma terceira pessoa vê se bate ou não bate. Complicado, né? Deus me livre. Dupla verificação. Então, bom, além disso, a gente tem essa análise crítica, que é a leitura crítica da literatura com esses guias, né? Consorte, Strobe, tem até guia para caso clínico, para ver se o caso clínico está bem escrito. E, por último, depois de fazer essa análise crítica, interpretar os resultados que a gente faz, bota lá no banco de dados, tabula, enfim, a gente tem que escrever o artigo final. Isso é uma revisão de literatura. Um pouquinho diferente do que fazer um capítulo de livro, né? Pensem que esse artigo que a gente vai submeter para alguma revista vai passar por no mínimo, 2 revisores que estão lá na revista para criticar o máximo que eles puderem. Um capítulo de livro não tem isso. Um capítulo de livro, eu vou fazer um livro, vou convidar cada um de vocês aí para escrever um capítulo. Takeshi vai escrever a introdução, o Ezequiel vai fazer a definição, a Maria Eugênia vai fazer o diagnóstico diferencial. Tá, eu convido meus amigos e a gente faz um livro. Assim que funciona livro. Ou revisões narrativas, né? Quando a gente bota a revisão sistemática, é muito mais criterioso, tem muito mais cuidado para a gente botar esse resultado na rua, né? Por isso são muito mais valorizadas. E se dessa revisão sistemática ainda puder resultar dados, variáveis matemáticas, variáveis numéricas, que me sirvam para eu fazer uma meta-análise, nossa, aí é show de bola. Então, vocês têm uma ideia de como dá trabalho fazer uma revisãozinha sistemática. Eu até tenho a aula aqui dos instrumentos que servem para revisar cada tipo de delineamento, mas eu achei interessante botar aqui também um geralzão, né? Critérios para criticar um artigo de pesquisa. Esse aqui é bem genérico, bem geralzão. Então, primeira pergunta, né? Uma impressão geral. Esse artigo é uma contribuição significativa para o conhecimento na área? Cara, só vai responder isso depois que tu responder todos os outros 8, né? Então, aí a gente vai lá e vê a introdução e revisão da literatura. Está bem escrito, foi adequadamente interpretada, o enunciado do problema, que geralmente vem no final da introdução, está bem posto ou não. Para aparecer aqui alguma coisa que é borracha. Então, eu botei aqui mais como para exemplificar alguns itens, né? Agora não aparece mais a minha canetinha aqui. Mas, né?
Então, a gente vai ler a introdução, vai fazer uma análise crítica da introdução, depois a gente vai fazer uma análise crítica do método, dos resultados, da própria discussão. Eu sei que na maior parte das vezes as pessoas pulam da introdução para a discussão, né? Ninguém gosta de ler o método, parece que é uma coisa chata, só que não. É a coluna do trabalho, é o como que o trabalho foi feito, né? Os resultados, algumas pessoas acham interessante, outras não sabem ler gráficos e tabelas e acabam pulando para a discussão, que é a parte mais clínica, tal, né? Importantíssimo olhar as referências. É possível, para vocês terem uma ideia, se eu domino muito um assunto, como, por exemplo, fenômeno sensorial do toque, uma coisa que eu estudo bastante, é possível eu ir para uma banca sem ler a dissertação, só pelas referências. Porque eu sei pelas referências o que o cara está falando na dissertação dele. Eu sei que deve estar faltando o Zezinho, o Guinho e o Luizinho. O cara não citou o Guinho, o Zezinho e o Luizinho. Cara, está faltando assunto nessa dissertação. Ele não revisou direito. Né? Então, depois que a gente lê todo o trabalho, aí é que a gente vai ler o resumo, para ver se o resumo realmente tem o crème de la crème, que é o mais importante, né? E por último, né, as palavras-chave, cabeçalho, se o vocabulário está bem, se as tabelas estão bem postas, se os gráficos estão adequados, ou às vezes os gráficos são desnecessários, né? Então, aqui é uma leitura meio geral, para a gente ter um olhar crítico um pouco mais superficial. Mas o ideal é a gente pegar lá, ensaio clínico, vamos olhar pelo consorte. Caso controle transversal, vamos pegar pelo Strobe. É uma revisão sistemática, vamos pegar pelo Prisma. Né? Esse é o ideal, mas dá trabalho para ler, pessoal. Leitura crítica de artigo, 4 a 8 horas. Não é tão simples, né? Numa discussão de uma revisão, a gente tem que colocar os principais resultados e o que eles querem dizer, qual é o significado clínico, qual é o significado para a sociedade desses resultados, né? Numa discussão, a gente tem que esperar ler a comparação dos resultados que a gente encontrou com o que tem na literatura, né? Legal a gente identificar os pontos fortes e as limitações da nossa revisão. Não revisamos artigos em chinês, não revisamos artigos antes da década de 80, né? De repente tem lá definições um pouquinho melhores, né? A gente pode apontar aspectos que nunca foram investigados, ou que a gente deixou de investigar, mas a gente pode apontar e deixar isso como perspectivas futuras, né? Sugerir novos estudos em cima dos nossos resultados. E, principal, né? Que tipo de implicação tem na prática clínica, né? Tanto para paciente quanto para profissionais de saúde. Para isso são feitas revisões da literatura. Lembro que uma das etapas é a síntese, né? Eu vou, depois de revisar, cheguei à conclusão que funciona ou não funciona? Serve ou não serve? Como é que é esse negócio aí? Né? Então, aqui algumas palavras que talvez sejam interessantes para quem tiver a fim de conduzir ou participar de uma revisão da literatura. A base Cochrane, tem duas bases, tá? A Cochrane e o Prisma, eles têm guidelines para leitura crítica de revisões da literatura. Né? São os dois principais que a gente usa. Tem dicas da Cochrane, como é que tu faz para ler uma revisão da literatura, e do próprio Prisma. Né? O do Prisma é um pouquinho mais estruturado, um pouquinho mais organizado que o da Cochrane. A Cochrane funciona como se fosse uma enciclopédia, né? Então eu vou lá e faço uma proposta para a Cochrane. Eu quero fazer uma revisão sistemática sobre tratamento ortomolecular para toque. Se eles aprovarem, de tanto em tanto tempo eu tenho que revisar esse mesmo assunto e atualizar lá no site deles. Né? Então, periodicamente, eu tenho que ficar atualizando esse assunto. Eu acabo sendo o dono do assunto, mas eu tenho que periodicamente atualizar. Né? O Prisma também é bem interessante, tem o passo a passo, como é que a gente faz. Né? O título, está escrito a coisa no título? Né? A introdução, está assim, assim, assado? Ele vai te dando um roteiro de leitura. Outras duas palavras que são interessantes a gente falar quando a gente fala em revisão de literatura é o Ryan, que é um site, na realidade, uma ferramenta fundamental hoje em dia para a gente fazer revisão da literatura.
né? É de um grupo dos Emirados Árabes, né? Por isso tem tipo uma espada aqui, né? No símbolo deles aqui, né? E esse é um aplicativo onde a gente consegue colocar lá as referências que a gente extraiu das bases de dados, PubMed, Lilacs, Cielo. Ela me dá condições de eu excluir os repetidos, ela verifica para a gente os repetidos nessas listas de referências, e eu consigo depois chamar revisores cegados, né? Então, por exemplo, nessa da procrastinação, a gente tinha o Vitor e a Mariana, tá? Eles olharam todos os, sei lá quantos milhares de abstracts, tinham o título e o resumo. E eles, pelos critérios de inclusão, iam botando o que eles achavam, se entrava ou não entrava. Quando eles concordavam, entrava. Quando os dois achavam que não entrava, não entrava. Quando dava discordância, aí um juiz, que era eu, ia lá e olhava aquele resumo para ver se achava que entrava ou não entrava. É bem interessante essa ferramenta, digamos assim, né? E a gente tem o Próspero. O Próspero é da Universidade de York e é um site onde a gente é aconselhável que a gente registre as revisões, especialmente as revisões sistemáticas da literatura, né? Então, tu vai lá, tu submete, tu preenche todo um monte de requisitos que eles solicitam sobre a revisão que tu está fazendo e tal, e aí eles te dão tipo um número do registro. Eles podem sugerir, muda isso, muda aquilo, faz assim, faz assado, para a tua revisão ficar mais organizada, geralmente revisões sistemáticas, né? E eles te dão como se fosse um registro. Algumas revistas às vezes pedem o número do registro do Próspero, né? Então, só para vocês não ficarem por fora do que é o tal do Próspero. Eu quero mostrar mais uma coisa para vocês aqui, antes de deixar vocês falarem. Deixa eu só diminuir isso aqui. Cadê? Não é nessa. Ih, fechei a outra janela. No. Engraçadinho, era para estar aqui. Bom, talvez tenha fechado, então. Tá aqui. Sumiu aqui, eu acho que fechou quando deu aquela bugadinha. Deixa eu ver se eu consigo achar o que eu queria mostrar para vocês, mas eu acho que não. Puxa vida. Deixei aberto, mas em algum momento fechou, acho. Parar a apresentação. Era para estar aqui. Aqui não é. Aqui, ó. Ask Medline. Achei. Peraí que eu vou voltar a compartilhar. Janela. Ask Medline. Bom, existe uma coisa chamada Medline, que é da Biblioteca Nacional de Medicina, né? E tem quando vocês tiverem uma pergunta de pesquisa, vocês podem perguntar para o Medline se essa pesquisa já não foi feita, né? Então, quando a gente fala em pergunta de pesquisa, a gente pode fazer a nossa pergunta aqui, ó. Vocês estão vendo isso, né? Is procrastination related to obsessive compulsive disorder? Deixa eu ver se eu escrevi certo. Tá tudo certinho. E faço a pergunta. Aí aqui embaixo eu vou dizer assim, ó, quais são os tipos de estudo que eu quero para responder, né? Então, por exemplo, revisões sistemáticas pode ser interessante, practice guideline pode ser interessante, alguma meta-análise, né? Se eu não tiver nada específico, eu boto aqui, ó, daí ele apaga todos os outros. Eu vou deixar o não específico para ver o que acontece. Estou perguntando assim, se procrastinação está associado com transtorno obsessivo compulsivo. Vamos ver se aparece alguma coisa. Aperto um submit. Não sei se está aparecendo para vocês agora. Tá sim aparecendo. Boa. Aí aparece, ó, 45 resultados
e talvez associem procrastinação com toque. Ó, por exemplo, esse aqui, ó, Procrastination Tendencies Among Obsessive Compulsive and Their Relatives. Pô, legal. Né? Mas algumas vezes não tem muito a ver, talvez, pelo menos pelo título. Claro que daí eu tenho que, né, revisar esses 45 resultados aqui através do seu abstract, se tiver o acesso ao texto completo, tal, para ver se preenche as minhas necessidades. Mas eu posso botar aqui, ó, se eu não estou gostando desses 45 resultados, eu posso, ó, you may use PICO, né? O pico. Clico no pico, olha, aparece o pico aqui. Patient Problem Medical Condition. São os meus pacientes com Obsessive Compulsive Disorder. Intervention. Cara, não tenho nenhum exatamente intervenção, não é uma coisa terapêutica nem nada, né? Então, posso deixar em branco. Compare to, a gente pode botar aqui, ó, healthy. Eu quero, né, também é opcional, né? E outcome. Eu quero saber se tem alguma coisa de procrastinação, uma escala, alguma coisa do gênero, né? E submit. Vamos ver se aparece alguma coisa. Ah, ele quer que eu ponha... Ah, não, apareceu aqui? Não. Medical Condition, Obsessive Compulsive Disorder, não tinha hífen. Ele sugeriu ali não botar com hífen. E eu não sei se ele não vai querer que eu ponha interação. Não. Aí quando eu botei o pico, não apareceu absolutamente nada. Pelo menos comparado com os controles, não apareceu nada. Vamos ver se eu consigo voltar aqui. Não. Ele não volta. Ah, voltou. Vamos tirar o health daqui, ó. Vamos ver se a gente consegue sem o health. Só obsessive compulsivo. Ó, voltou para 9, com um pico, se eu quiser. Transtorno obsessivo compulsivo, alguma coisa de procrastinação, mas ó, coisa de acumulação, que é hoarding. Esse aqui já tinha aparecido antes da Sanaya Saxena. Começa a ficar um pouco mais... Então, dá para a gente fazer o pico online. E ele já te traz, né, o que a gente consegue encontrar na base de dados do Medline, que nada mais é do que o PubMed, né? Algumas coisas associadas com as perguntas do pico que a gente está fazendo. Ó, esse aqui já tinha aparecido antes, ó. Procrastination. Ô, Maria Eduarda, esse nome Ferrari aqui te diz alguma coisa? Só Ferrari e o Steel também. Ferrari, Steel e o Leis. Só dava esses caras lá na nossa revisão, né? Então, esse tipo de brincadeira que eu estou fazendo aqui agora, isso faz parte da revisão da literatura, né? Ficar caçando artigos, digamos assim, desde que a gente tenha, né, perguntas bem definidas, né? O pico tem que estar bem definido, a população, se vai ter algum tipo de intervenção diagnóstica, né, se eu quero alguma coisa com grupo controle ou não, né, eu tenho que estar com tudo isso muito bem definido. Então, vejam que fazer uma revisão da literatura não é uma coisa tão simples, não é tão fácil, dá trabalho. Né? Especialmente se a gente quer publicar em revistas boas, né? Claro que quanto mais estreita for a pergunta, quanto mais detalhada for a pergunta, menos coisas vai ter nas bases de dados, então fica mais fácil de revisar. É, vocês querem procurar assim, vamos fazer uma revisão sistemática sobre tratamento farmacológico da depressão. Cara, vai ter coisa pra caramba, nós vamos passar uns 5 anos fazendo essa revisão. Quando a gente terminar de fazer a revisão, já está desatualizada a revisão. Né? Então, a gente tem que estreitar a pergunta. Então, tratamento farmacológico de depressão refratária em adultos. Começou a ficar melhor, né? A gente tem que definir o que é depressão refratária, a gente vai ter que definir o que é adulto, né? Então, já começa a estreitar um pouco mais a revisão. Se a gente estreitar demais, a gente não vai conseguir nada. Então, quero saber uma revisão sistemática sobre tratamento farmacológico
em adultos mancos, surdos e cegos com depressão refratária. Cara, talvez tu não consiga nenhum artigo. Ou seja, não dá para estreitar demais a busca e não dá para abrir demais. Estreitou demais, não acha nada. Abriu demais, toda a PubMed vai estar lá quase, né? Aí daqui a pouco tem 1.250.000 artigos sobre... Porra, esquece, não tem como fazer. Vai ser muito, vai ter que ter um exército de pessoas para te ajudar a fazer essa revisão sistemática. Né? Quer fazer uma coisa mais abrangente, uma visão mais abrangente? Faz uma revisão narrativa padrão um capítulo de livro. Né? Vou fazer uma revisão sobre toque. Tudo sobre toque. Cara, não termina. É interminável. Né? Então a gente tem que dar uma estreitada, mas não muito. Né? Então essa é a ideia, pessoal. Mostrar para vocês que existe um universo, existe quase uma linha de produção para quem quiser trabalhar com revisões, especialmente as revisões sistemáticas, que são as mais queridinhas, mais fáceis de publicar, né? Especialmente quando repercute nessa estratégia estatística chamada meta-análise. Tem um professor da USP chamado André Bononi, que trabalha bastante com estimulação, neuromodulação e tal, ele é fera. E ele tem cursos de revisão sistemática, né? Cursos relativamente longos, até não são cursos curtos, não, de revisão sistemática. Né? E ele aprofunda bastante essa parte da busca, aprofunda bastante a parte da leitura crítica da literatura, e ele entra depois num módulo de meta-análise que é bem mais complexo. A gente pode, um dia, se vocês quiserem, tentar fazer uma aula só sobre como se lê uma meta-análise. O que é importante, o que são aqueles gráficos, o que são aquelas funnel plot. É umas coisas que talvez vocês nunca tenham ouvido falar, mas daqui a pouco, para vocês lerem a literatura, para vocês entenderem criticamente a literatura, vão ter que aprender a ler. Senão, vocês vão ter que aceitar o que os outros estão dizendo. Está escrito lá, vou ter que aceitar, eu não sei ler, né? Como é que eu vou criticar? Então, essa era a ideia de hoje, mostrar para vocês um universo que é a tal das revisões da literatura. Professor, mas não dá para a gente fazer um capítulo de livro, não é mais fácil? O problema é publicar isso depois, né? Livro não tem o mesmo valor do que artigo científico no currículo, tá? É bem diferente. André, conta pra gente como é que foi a tua experiência de fazer uma revisão. Foi revisão prática aquilo? Eu fiz, eu acho que pode dizer que é uma revisão sistemática, pela aula que tu deu. Uhum. O que aconteceu? Eu não tinha esse Ryan, essas coisas aí. Não tinha, né? Não, a gente pegava... Isso é novo. É bem novo. Só para te dizer, assim, eu fiz, então, a revisão sobre preditores de resposta. Peraí, sobre... Sabe que agora me deu um branco, mas foi sobre preditores de resposta no toque. Ai, me deu um branco agora, tá? É exatamente isso aí que você está falando. E daí, o que eu fiz? Eu peguei todos os artigos que tinham sobre isso. Eu me lembro, eu realmente li cada artigo. Eu não tinha, na época, assim, nem tinha um quadro que a gente fazia, assim, eu que fiz de próprio punho, eu criei, assim, no Excel, como é que eu ia fazendo sobre o que é um ensaio clínico, o que eu ia anexar, incluir, o que eu ia excluir, tinha um flowchart, a gente fez, de inclusão, de exclusão, se tinha, era um bom artigo, mais ou menos, bem isso que tu explicou. Não é fácil. Não sei o que tu quer que eu diga. Assim. Não, sim, só para ver como é que foi na época pré-Ryan. Foi antes do Ryan, foi antes de tudo, na realidade. De tudo. A gente ia, inclusive, assim, eu pedi ali no CELG uma revisão para bibliotecária. E depois eu, em casa, ia no computador, pesquisava PubMed, outros periódicos que tinha do Lilacs,
Medline, todos esses aí a gente pesquisava. Dá bastante trabalho, né, fazer. E bastante, era muito braçal, leitura e braçal. Agora com essas ferramentas tipo Ryan, vou te dizer que melhorou bastante, viu? Deu uma melhorada, nossa, facilitou muito a vida das pessoas. Eu estou tentando abrir aqui, mas o Ryan, periodicamente, ele arquiva os projetos da gente. E os meus são todos arquivados. Leva 24 horas para mostrar para vocês. Eu estou vendo se eu consigo sair dessa conta. E uma coisa que eu achei bem legal, eu não cheguei a ler todo, mas tu botou num daqueles grupos uma planilha de como extrair os dados. Aquilo ali é excelente que tu fez. Então, a planilha de extração de dados, ela não existe, a gente cria, né? Sim. De acordo com os interesses que a gente tem. Isso é uma coisa boa, porque eu penei para entender que eu tinha que fazer de acordo com o meu interesse. E porque senão eu estava lendo e no início eu comecei a fazer resumo. Daí depois eu aprendi, não, tem que fazer uma tabela, tem que botar os dados importantes, tirar os dados importantes, botar por que tu está em dúvida desse artigo ou não. Né? Então, aquela tabela que tu fez para esse artigo que vocês estão escrevendo de procrastinação, como retirar os dados, é fantástico. Aquilo ali é o ouro, né? Aquilo ajuda. Eu estava tentando resgatar aqui, mas leva 24 horas. Para vocês terem uma ideia, o trabalho da procrastinação, a gente botou assim, procrastination, obsessive compulsive disorders e déficit de atenção e hiperatividade. Foram os mesh terms que a gente usou. Deu 16.363 artigos que a gente colocou no Ryan, aí tirando os duplicados, tal, deve ter dado menos, mas mesmo assim eram uns 8.000 e lá vai pedrada. O Vitor e a Mariana olharam todos eles, o que eles concordaram, ou entrava ou saía. E sobrou uns 6.000 para eu revisar, mais ou menos, né? Que muitas vezes eles discordavam. Né? Mas eu estava tentando entrar aqui na minha conta do Ryan. Tem 2 contas do Ryan, e só que depois de um tempo que a gente fica sem mexer no trabalho, eles arquivam para não ficar ocupando espaço de memória, né? E eu pedi para desarquivar aqui, mas leva até 24 horas para desarquivar. Não ia mostrar para vocês aqui como é que é essa plataforma. A gente até pode, eu tinha pedido até para o Vitor tentar organizar uma aulinha para vocês, já que ele participou desse processo, né? Mas facilita, viu, André? Nossa, quando tu fez aquela tua revisão lá, o Vitor tá aí, disse que vai tentar mais adiante. Tá arquivado para ti também, está arquivado para mim, está arquivado para ti. Mas mais adiante, talvez a gente possa mostrar, né, Vitor, a nossa experiência, como é que foi trabalhar com o Ryan e tal. Eu acho que talvez, nesse momento, a gente podia, talvez, tentar ver alguém que nos ensine a ler uma meta-análise. Como que a gente lê uma meta-análise? Né? A gente podia convidar alguém, não para agora, mas de repente lá para março, quando a gente voltar às atividades aqui, né? Como que a gente lê uma meta-análise? Acho que podia ser bastante interessante. Que hoje a gente tem essa, semana que vem vai ser o Clube de Revista, né? Que a gente vai ter a participação da Juliana Vaz, a Maria Eduarda vai nos apresentar o quase experimento com Kundalini Yoga para toque. E dia 28 a gente tem 2 atividades, né, Takeshi? No fim, eu tinha me esquecido de uma, né? Uma das atividades vai ser da Liga de Psiquiatria, que vai ser sobre depressão pós-parto. A Vanessa é uma das palestrantes, o outro é o Rafael, e tem uma professora da Gineco, que também vai estar lá presente apresentando, né? E aí, simultaneamente, a gente vai ter uma aula magnífica, estupenda, fenomenal, né, Takeshi? Da Liga de Semiologia, vai ser? A Liga de Medicina Interna, mas seria o Junto. senhor. Então, quem vai dar aula vai ser eu, né? Por isso que eu estou dizendo que vai ser espetacular. Aí vou dar uma aula um pouco de semiologia, exame de estado mental. E vai ser simultâneo, dia 28, eu tinha esquecido disso, né? O Takeshi me lembrou que eu tinha assumido esse compromisso. Então, uma galera vai estar lá assistindo depressão pós-parto, né? Enquanto outros talvez queiram assistir a
liga de medicina interna lá, e uma aula de exame de estado mental. Então é isso, pessoal. E aí, em dezembro, a gente vai ter reunião administrativa, dezembro e janeiro, fevereiro, né? E aí a gente divulga, né? Eu acho que até já divulguei as datas, mas divulgo de novo, né? As datas dos próximos encontros. E a gente retoma daí em março com essa programação mais ou menos que nem está agora, assim, né? Só que aí talvez a gente comece tudo de novo, né? Metodologia de pesquisa, um pouquinho de estatística, né? Uma vez por mês a gente convida um convidado, inclusive se vocês tiverem ideia de pessoas para convidar que possam agregar, né? Ah, conheço um cara lá da Unicinos que adora revisão sistemática e sabe tudo sobre meta-análise. Ótimo, não tem problema, convidamos. Ah, tem uma professora lá da faculdade, da fundação, que sabe tudo sobre depressão pós-parto. Ótimo, convidamos. Cara, quem vocês quiserem trazer de ideia que agregue, né? Eu quero ver se mais adiante a gente convida a Mariana, que está fazendo o trabalho da procrastinação, e o Eugênio Grevet, que é professor da URGS lá, né, para participar aqui também. Então, acho que o ano que vem a gente promete bastante coisa.